Olá! Bem-vindos à Igreja Batista Getsemane. Este é o culto Jet Moving e eu sou a pastora Fabiana. Estamos muito felizes por ter você com a gente esse sábado. Em alguns minutos vai começar o louvor e o pastor Juarez trará uma mensagem de Deus para você. Estaremos reunidos por cerca de 1 hora. Mas antes disso, gostaríamos de mostrar algo que Deus tem colocado em nossos corações. Acreditamos que a igreja local seja a esperança para o mundo. E sabemos que só há uma solução: Jesus. Somos chamados a sair de nós mesmos e fazer diferença. Às vezes, a gente vai longe para ajudar. Mas existem pessoas desesperadas pelo amor de Jesus aqui mesmo ao nosso redor. Deus colocou dons e talentos em cada um de nós. E quando você descobre esses dons, fica mais fácil de colocá-los em prática. E assim, poderemos ajudar a nossa igreja local, a comunidade e até o mundo. Todos os dias, pessoas como você podem ter a oportunidade de servir. Seja recepcionando as pessoas, seja nas salinhas infantis, nas células e em vários outros setores, bem aqui na Getsemane. Procure alguém da nossa equipe e ele te ajudará a encontrar um grupo, onde você terá a oportunidade de servir, crescer e levar adiante o propósito de Deus. Alguns têm o coração para ajudar também fora da igreja. Para isso, tem uma galera que visita orfanatos, asilos, hospitais, faz evangelismo de rua e até viagens missionárias. Falando nisso, o evangelismo já começou. O Jet Move apoia um projeto fantástico que se chama ID. Saímos aqui da Getsemane todas as quintas, às 19h45, e vamos a Cracolândia. Levamos alimentos, abraços e esperança a quem está desamparado. Quer vir com a gente? Basta enviar um e-mail para jetmoving@getsemane.com.br. Não importa onde é o seu chamado. Nossa meta é ajudar você a colocar seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles ao seu redor. Sabe outra coisa legal para você se envolver? Os grupos pequenos. São grupos diversos, como futebol, jiu-jitsu, corrida, artesanato, grupo de mulheres e muito mais. O jiu-jitsu acontece todas as segundas, às 20 horas no Espaço Orla da Getsemane. E o futebol acontece às quartas-feiras, às 20 horas, aqui pertinho, na quadra do Colégio Batista Getsemane. Quer mais informações? Nos siga nas mídias sociais. É um privilégio ter você aqui hoje. Acreditamos que a igreja não é apenas um lugar para ir, mas um lugar para criar laços e crescer na palavra de Deus. Então, não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e tem planos maravilhosos para a sua vida. Seja muito bem-vindo e diga se podemos fazer algo por você. Fique conectado para não perder o que vem por aí. E por falar nisso, olha o que está por vir. Teremos o seminário de louvor e adoração para a família, dos dias 14 a 16 de novembro. Preletores Jorge Linhares, Daniel Fialho, Carlos Moisés e Liliane. Esperamos por você. Está chegando o Festsemane. Dia 17 de novembro, às 19 horas, estaremos reunidos, aqui mesmo, na sede da Igreja Batista Getsemane, para o maior festival de música cristã do Brasil. Se envolva! Agora para os jovens. O acampamento da mocidade será entre os dias 10 a 14 de fevereiro na sede campestre. Serão dias de muita unção e diversão. Coloque em sua agenda, se organize, participe, envolva-se. Muito bem, coloque-se de pé aí no seu lugar. Bem-vindo ao Jet Moving.
Bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. Levante suas mãos aos céus. Aqueles que podem, exaltem ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Deus. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh, vem, 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 Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, Deus, toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Oh, eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh, vem, Senhor, toma o teu lugar aqui, Deus. Te aplaudimos, te exaltamos, te adoramos, te bendizemos, te adoramos. Yeah. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, oh, aleluia, dá vontade de dançar. Diante de ti.
abraça-nos, vem e envolve-nos, envolva-nos em tua glória, Senhor. Aleluia. Orar juntos a Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, venha a nós teu reino, tua vontade seja igreja, amém? Continuando nesse momento de adoração, eu queria convidar você a trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Eu queria que você, quando viesse, tivesse em mente uma coisa. O que a gente faz quando a gente vem no altar trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta é um princípio, não é uma lei, não é uma obrigação, é um princípio de gratidão ao Senhor. Porque o Senhor tem dado a você todas as circunstâncias, todas as possibilidades e oportunidades que você tem na sua vida. Se você tem um emprego hoje, é porque o Senhor tem te sustentado. Se você está vivo, respirando, é porque o Senhor tem te sustentado. E aprendo na palavra de Deus é que nós devemos honrar a Ele com todo o nosso ser e com tudo que temos. Então você vai vir do seu lugar e vai vir ao altar trazer o dízimo e oferta, sabendo que você está agradecendo a Deus e honrando ao Senhor com a sua vida financeira. Amém? Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Santificamos, Pai, todos os dízimos e as ofertas no seu santo nome, Jesus, porque tudo vem de ti e é por ti, Jesus. E eu te peço que o Senhor coloque isso em nosso coração para sempre, que nós sejamos gratos o tempo inteiro por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino venha na terra como é nos céus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Peça isso ao Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Graça e a paz, irmãos. Hoje é um dia especial para nós cristãos, porque é o dia que nós celebramos a ceia de Cristo. Vamos fazer esse momento, a ceia. Está aqui o nosso irmão Diácono Roberto, Janaína Linhares. Eles estão aqui servindo a Deus. Eles são voluntários. Muito obrigado, viu? Pelo o amor de vocês na obra de Deus. Pai, te agradeço, Pai, por esse momento. Te agradeço, Jesus, por ter nos dado a oportunidade de ceiar em comunhão, lembrando do Senhor. Eu abençoo, Pai, os elementos dessa ceia, Pai. Que Ele entre no nosso corpo, Pai, e que traga a verdade da Sua palavra em nossas vidas, Pai. Que a gente sinta o amor do Senhor sobre nós através dessa comunhão, Pai. Te abençoo, eu abençoo esses elementos em nome de Jesus. Pode servir, irmão Roberto. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, o Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Jesus disse, gente, no verso 28 de 1 Coríntios 11, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. No verso 29 ele continua: porque o que ele come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele explica nos versos anteriores por quê. No verso 26 ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí no verso 27 ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então cada um se examine, gente, porque Jesus Cristo, Ele quer primeiro a nossa vida. Ele quer primeiro que a gente o aceite como nosso Senhor e Salvador. A partir daí a gente vai viver essa comunhão, a gente vai poder lembrar do que Ele fez por nós. E no verso 23 vem a ordenança: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Tome o pão aí, irmão. Ele tomou o pão e disse que a gente deve fazer isso em memória do corpo dele. Essa é uma aliança que nós temos com Jesus Cristo agora. Como o pão. Dê um glória a Deus pelo pão. Dê um glória a Deus pela carne de Jesus que está sendo representada no seu corpo agora. E Jesus disse que esse é o corpo dele que é partido por nós, gente. Olha a importância disso. E ele continua falando: e esse que nós recebemos, que é o sangue, que é o suco de uva, ele é a representação do sangue. Quando a gente toma ele, é como se a gente estivesse falando que o sangue de Jesus é o que corre no nosso corpo hoje.
A gente reconhece que a nossa vida agora é guiada pela vida de Jesus. A gente reconhece que a gente tem uma comunhão com os nossos irmãos através do sangue de Jesus. No verso 25 ele continua: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, aí Jesus disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Nós fazemos isso em memória de Jesus Cristo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou por nós. E como eu quero que o sangue dele esteja correndo no meu sangue, para que minhas atitudes sejam parecidas com a dele. Bebam o cálice. Obrigado, Senhor. Glórias, glórias, glórias seja dada ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Obrigado pela adoração que podemos levantar nesse lugar. Obrigado pela liberdade que temos aqui. Seja bem-vindo em todo o tempo, Senhor. Mais uma vez te louvamos. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Dê um aplauso para o Senhor Jesus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero convidar aqui o pastor Juarez. Teve gente me perguntando se era um pastor mexicano, Juarez, mas o nome dele é Juarez. O pastor Juarez é bênção. Ele está trabalhando com a gente aqui no Jet Moving. E ele já é o segundo pastor ali na Missão Londrina, da Getsemane, mas mesmo assim ele está aqui à disposição com a gente. E eu convidei ele para trazer a palavra hoje. É um privilégio para a gente ter ele aqui. Eu quero orar por você hoje. Estenda a mão para ele, gente. Pai, te agradeço pela vida do pastor Juarez. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ouvir uma palavra que o Senhor trouxe ao coração dele, Deus. Use a boca dele, Pai, para que vidas sejam transformadas, vidas que estão aqui presentes, vidas que estão em casa, Pai, vidas que estão assistindo, onde quer que esteja, Pai, que essa mensagem atinja vidas para conhecer do Senhor. Eu te abençoe em nome de Jesus, pastor. Deus abençoe. Graças a Deus, amém? A graça e a paz, Deus abençoa. Boa tarde a todos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 2. E deixa aberto aí que nós vamos precisar ficar aberto para acompanharmos o texto. Nós estamos esse mês trabalhando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo, não é isso? Durante todo o mês nós vamos pregar sobre o livro de Colossenses. O pastor Tiago, semana passada, nos ensinou aqui sobre a pessoa e a obra de Cristo. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre a proclamação do Evangelho e o combate às heresias. Particularmente, o combate às heresias é um texto que eu gosto, é um tema que eu gosto de falar, é algo que eu tenho estudado e a gente tem vivido isso há algum tempo já. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, vamos ler como texto base da nossa pregação dessa tarde, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graças. Espírito Santo, essa é a tua santa palavra, que nós oramos, nós agradecemos ao Senhor,
Prepara o pregador, meu Pai, porque a mensagem está pronta, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu me constrange na tua glória e que o Senhor apareça em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos sobre proclamação do Evangelho e combate a heresias, nós estamos falando de dois temas bem complexos e bem gostosos de falar, principalmente quando nós trabalhamos a parte da proclamação do Evangelho, que começa ali em Colossenses capítulo 1, verso 24, quando Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério, que estive oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza, a glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós e esperança da glória. Verso 28, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem que toda sabedoria, a fim que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo eficácia que opera eficientemente em mim. Aqui Paulo nos mostra as condições de um ministro do Evangelho, ou ministro de proclamador do Evangelho. Paulo, quando escreve a carta a Colossos, ele estava preso na sua primeira prisão em Roma. Isso era uma prisão domiciliar, mas era uma prisão. E ainda ele escreve a carta falando sobre a proclamação do Evangelho, falando sobre as coisas que os crentes ali de Colossos deviam fazer, ou a forma que eles deviam caminhar. E Paulo vem dizendo isso com muita alegria, dizendo que as minhas dores, elas são alegria, ou motivo de alegria por eu orar por vocês. A minha cadeia é um motivo de alegria por causa da minha cadeia, porque eu estou preso, é porque eu comecei a anunciar o Evangelho aos gentios, e isso foi a cadeia de Paulo. E Paulo se regozija, se alegra com isso. E é difícil você entendermos uma pessoa alegrar quando está passando por um momento de dificuldade, por uma outra vida. Às vezes é o que nós fazemos nas quintas-feiras, quando nós vamos na Cracolândia, no Projeto ID. Muitas vezes, o Caleb mesmo já falou, né, Caleb? Quantas vezes nós estamos ali e há uma dificuldade de chegar naquele lugar, né, pastor Tiago? Há uma dificuldade de chegar até ali. E aí chegamos e ali nós começamos a abençoar outras vidas sem interesse nenhum, porque nós sabemos que aquelas pessoas ali, muitas e a maioria das vezes, não tem nada para nos dar em troca. Mas estamos ali doando a elas, e era o que Paulo fez pela igreja de Colossos. Paulo entendeu que a igreja estava sendo cercada, ou a igreja estava sendo violentamente abusada de heresias. Uma igreja que vivia rodeada de heresias. E Paulo proclama o Evangelho ali. Paulo entende que o seu sofrimento na prisão também era pelo povo, ou pela igreja de Colossos, ou pelos colossenses. E ele se alegra com isso. Alegres, uma postura de estarmos vivos, mesmo quando estamos passando pelas nossas dificuldades. E Paulo fala isso quando ele proclama o Evangelho. Paulo aqui ensina ou inclui os cristãos de Colossos na sua prisão como responsáveis por isso. Porque ele diz, vocês em Colossos são responsáveis pela minha cadeia. Porque por eu ter pregado ao Evangelho aos gentios, é que eu estou aqui. Por eu ter pregado o Evangelho aos gentios, ao qual o povo judeu não gostaria, é que eu estou preso. E agora, se eu e você estamos aqui nessa tarde, hoje, nesse momento, é porque Paulo um dia fez isso. Paulo um dia começou a anunciar para todo o povo, para todo mundo, para toda a igreja, para todo onde ele fosse, que haveria um Cristo que poderia transformar, proclamando assim o Evangelho. Paulo nesse versículo está defendendo a proclamação do Evangelho, independente da situação atual que ele está. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Que não depende da minha situação para proclamar o Evangelho. Não depende da forma que eu estou para me proclamar o Evangelho. Depende de eu estar alinhado com Cristo, porque muitas vezes nós subimos ao altar da igreja e estamos com um problema sério, mas nem isso nos impede de anunciar o Evangelho. Pastor, nós só pregamos no altar da igreja? Não, meu querido. Muitas vezes você vai pregar onde você estiver, na Cracolândia, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está. A nossa dificuldade é achar que só porque nós estamos bem que nós devemos falar do amor de Deus. A nossa dificuldade é achar, ou porque não estamos bem, agora não podemos mais proclamar o Evangelho ou falar do amor de Deus para as pessoas. Então nós limitamos o agir de Deus de acordo com o que eu estou, de acordo com o meu caráter, ou de acordo com a vontade, ou com o meu bem-estar, ou de acordo com o meu nível de santidade do dia. Não, o agir de Deus não é bloqueado ou paralisado pelo jeito que você está. Deus só quer que você se disponha a fazer o amor dele, amém? Eu acho que de todos que nós estamos aqui, tem muita gente aqui que não deveria estar aqui, e eu me incluo nele. Porque nós somos homens e mulheres pecadores, viemos de uma raiz pecaminosa, mas nós somos eleitos e chamados para proclamar o Evangelho. Porque Cristo nos salvou, Cristo nos resgatou.
Cristo pagou um preço, um preço alto, para que eu e você pudéssemos estar aqui agora, sentados, ouvindo, pregando, daqui a pouco saindo e podendo falar do amor de Deus para alguém, proclamando o Evangelho. E Paulo aqui ele fala sobre a proclamação do Evangelho. Paulo aqui ele vem falar sobre isso, porque nós estamos pregando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. E como o livro de Colossos é rico para falar disso, como o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses é rica para falar sobre a suficiência de Cristo. Hoje nós vemos tantas pregações, tantas coisas, tantos dialetos, tantas coisas sendo ditas no meio da igreja, tantas pessoas cheias de razão, cheias de convicção, cheias de si mesmo, o egocêntrico dentro da igreja, validação constante do ego. Eu tenho que validar o meu ego sempre para que eu possa estar bem, e esquece de morrer todo dia um pouquinho mais para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Eu aprendo uma coisa com Cristo, meu querido, que para eu viver eu tenho que morrer, para eu ganhar eu tenho que perder. Isso é o que nós aprendemos com Jesus. É isso que Jesus nos ensina. Jesus não fala que se eu der um carro eu vou ganhar 2, se eu der 1.000 eu ganho 3.000, ele não fala isso. Pelo contrário, ele fala que quando eu entrego é que aí eu ganho, quando eu morro é que eu vivo. E Paulo fala sobre isso, sobre a supremacia dessa pregação, sobre essa proclamação do Evangelho, do verso 1 ao 24, do verso 24 ao verso 29 do capítulo 1. E logo em seguida, no capítulo 2, fica comigo em Colossenses, capítulo 2, verso 1, diz assim: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Novamente Paulo confirma aqui a proclamação do Evangelho, que os tesouros estão escondidos em Cristo. E nós começamos a caçar tesouros em tantos lugares, começamos a cavar tesouros ou buscar tesouros em tantos lugares e esquecemos de buscar em Cristo. Eu tenho dito nas pregações onde eu tenho ido que nós queremos e nós procuramos Jesus em tantos lugares, né, Robson? Né, pastor Robson? Procuramos Jesus em tantos lugares e às vezes esquecemos de olhar para dentro de nós, aonde a promessa de habitação foi feita. O Espírito Santo habita em você, amém? Ele habita dentro de nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Começamos a buscar Jesus na teologia, começamos a buscar Jesus em tantos lugares e esquecemos de muitas vezes olhar para dentro de nós e entender que aqui dentro Ele habita e Ele está doidinho para manifestar, para proclamar esse Evangelho saindo de dentro e colocar a gente como um anunciador, como um proclamador disso. Eu tenho certeza que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus que não se vendem, não se corrompem, porque nós temos vivido tempos assim. Nós temos vivido o tempo onde o neopentecostalismo ele tem entrado na igreja e nós temos aprendido de outras formas que as coisas vêm. Não, as coisas só vêm pelo nome de Cristo. Isso aí você não entendemos isso ainda, essa é a tarde para entendermos, início de noite para nós entendermos isso, que a salvação, a justificação, a redenção só vem pelo nome de Jesus Cristo. Não há nenhum nome sobre a terra ou debaixo da terra ao qual seja digno de ser proclamado, a não ser o nome de Cristo, amém? E nós lemos aqui no texto que na época estava tendo uma combinação de heresias em Colossos. Era um movimento que infiltrava na igreja cristã, não muito diferente de hoje, não muito diferente dos nossos tempos hoje. Uma manifestação de movimentos que querem distorcer ou dividir a palavra de Deus, ou dissolver a palavra de Deus com alguns ritos, ou alguns misticismos, ou algumas coisas na igreja, e isso vivemos nos tempos de hoje. E na época tinha muito forte, era o gnosticismo, era um saber que não foi dado aos apóstolos. O que é isso? As pessoas que praticavam dessa seita, do gnosticismo, elas diziam ou criam que a revelação não foi dada totalmente aos apóstolos, e agora está sendo revelada a eles, e eles têm o direito e o dever de ensinar os apóstolos agora, com algo ainda que não foi revelado. Depois nós temos aqui o legalismo judaico, que também era enraizado naquela época, as tradições, as festas, o circuncidar na carne. Nós temos aqui também o misticismo, coisas góticas, coisas esotéricas. Eu particularmente não saía de casa sem horóscopo. Se eu chegasse lá, pelo mês que eu nasci, Escorpião. Se eu chegasse no dia e falava que hoje eu tinha que sair de blusa amarela, eu saí de blusa amarela. Você vê tanto que eu gosto de signo, que eu tenho aqui no meu braço aqui um Deus Sol, e em volta de Deus Sol uma tatuagem, todos os zodíacos, e o vermelhinho é Escorpião. Eu não saía de casa sem isso aqui, sem misticismo.
E se falava que hoje eu não ia vender nada, eu nem saía para vender, pastor Samuel, eu ficava em casa, porque o horóscopo falou que eu não ia vender. E naquela época o misticismo era muito forte dentro da igreja de Colossos, na região de Colossos. E tinha também o ascetismo, um dualismo sobre o corpo, uma luta da carne e do espírito, mas não a luta que nós sabemos que existe, mas uma luta que diz o quê? Que para o meu espírito ser liberto e chegar até Deus, é necessário que a minha carne morra. Tá, perfeito, até aí tudo bem. Então aí nós negamos a ressurreição. Aí nós vamos contra a ressurreição de uma carne que vai entrar no céu com o corpo glorificado, mas vai haver uma ressurreição. E havia todas essas seitas, ou todas essas heresias envolvendo, ou abafando, ou oprimindo a igreja de Colossos. Oprimindo aquele povo que agora tinha conhecido a palavra de Deus, aquele povo gentil que tinha sido apresentado para eles Jesus Cristo, e agora sendo abafado, como eu e você hoje às vezes, como nós até hoje, somos às vezes abafados pelas coisas que são nos ditas, ou nos ensinadas, ou foram nos ensinadas. Você quer ver um exemplo? Se uma pessoa vem do catolicismo, o pastor ele tem que ser igual ao padre, aquele cara intocável. Se uma pessoa vem do espiritismo, o pastor tem que ver demônio e saber o nome dos 10. Porque nós aprendemos assim, nós queremos transportar para dentro da nossa igreja o que nós aprendemos antes, ou aquilo que nós tínhamos enraizado em nós. Eu vindo lá espírita cadecista, eu cresci nesse negócio aí. Aos 10 anos de idade eu caí, machuquei meu braço, meu pai não me levou para o hospital não, ele me levou no terreiro de macumba, para a mulher soprar uns negócios no meu braço lá, e sarou o braço, gente. Vocês acreditam? O braço estava inchado, eu cheguei em braço, pastor Tiago, pastor Fabiano, com o braço normalzinho, e achava que aquilo era certo. E a gente começa a desmistificar, ou começa a desconstruir algo em nós. E desconstruir algo, ou reconstruir, reformar, é pior do que fazer novo. Vai reformar sua casa. É melhor você fazer a casa nova do que reformar ela. Toda hora você acha um negócio diferente para você quebrar, para você reformar, para você mexer. E a gente começa a desconstruir agora aquilo que nós tínhamos enraizado em nós como ser certo, e começamos a entender a palavra de Deus. E aquele povo tinha recebido Jesus. Aquele povo tinha recebido a palavra de Deus, mas vieram abafando eles. Olha comigo no capítulo 8 em diante, segue comigo aí, em nome de Jesus. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, e que é a circuncisão em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé do nosso Deus que ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa aqui agora a desmistificar isso, a debater o gnosticismo, a debater agora o misticismo, o ascetismo. Ele começa a debater agora o legalismo judaico, ele começa a explicar para a igreja de Colossos que eles são libertos disso, que isso é passado. No verso 1 ele está dizendo aí, ó, cuidado que ninguém vos, no verso 8, perdão, os enreda com suas filosofias. Enredar é pegar o animal, jogar a rede. E às vezes eles faziam filosofia, ou usavam de filosofia para embasar ou dar base naquilo que eles estavam falando. Em seguida ele vem falando de vãs sutilezas. Às vezes já viu aquelas pessoas que chegam cheias de sutilezas para te contar uma história, que fica rodeando para te contar uma história, mas no final é uma mentira danada. Era isso, vãs sutilezas. E as pessoas sendo enredadas disso, conforme a tradição dos homens, tradição oral dos judeus, as festas, ser circuncidado na carne. Paulo vem falando aqui agora, cuidado com isso tudo, cuidado com essas argumentações, cuidado com essa filosofia barata que eles estão tentando enfiar na cabeça de vocês para desvirtuar ou desconverter daquilo que vocês são convertidos. É a gente hoje, é eu e você quando saímos para trabalhar, é nós quando estamos vivendo nesse mundo pornográfico que nós vivemos, o mundo falido que nós vivemos, e as pessoas querem desvirtuar a nossa fé, querem dizer que nós somos bitolados, que nós somos doidos. Não, não somos doidos. Eu creio num culto racional, amém? É isso que eu sirvo, um culto racional, onde eu tenho que usar o meu cérebro para adorar o Senhor, o meu corpo para glorificar a Ele, as minhas ações para glorificar a Ele. As suas atitudes falam mais que as suas palavras. Os seus gestos, as suas coisas falam mais que as suas palavras. Olha, continuando aqui, ó, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo e não segundo Cristo. Rudimento desse mundo, elementos básicos que compõem o mundo. O sol, a lua, as estrelas, isso guia o mundo. Não, isso não guia, isso foi criado por Deus. E aquilo que é criado por Deus é uma criação dele. Mas o que guia o nosso mundo é Jesus Cristo, amém? Não são o sol, a estrela, os horóscopos, não. Gente, eu ficava vendo astronomia, achava aquilo mais lindo do mundo. Porque o escorpião está cedente a Áries. Eu falei, gente, assim, estica demais. Tem alguém de Áries para ficar perto de mim?
E a gente ficava nessa bobeira, nessa palhaçada, até que Jesus vem e começa a limpar isso da gente, começa a tirar isso da gente. Nós lembramos os pregadores de hoje. E olhamos na televisão alguns pregadores, eu escuto uma rádio, e me perdoe dizer isso, mas tem uma rádio evangélica que eu escuto aí que eu fico rolando de rir o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro rolando de rir. A mais top, a mais doida que eu já vi até hoje, pastor Tiago, foi a vassoura da unção. Era milão a vassoura, gente. E você ia varrer para fora da sua casa tudo que te incomodava. Tem uma agora de uma fronha, tem uma tal de um esquecimento aí, que não sei de quê, que o povo esquece tudo. Tinha umas donas que estavam emagrecendo. É nos dias de hoje, a mesma coisa acontece comigo e com você. Vãs sutilezas, filosofias baratas, coisas que tiram a nossa fé. Aí a gente olha para esses caras e fala assim, não, os caras estão até com boa intenção. Eles estão fazendo até bem intencionado, né, Emanuel? Os caras estão só um pouco enganados. Paulo não tinha dó disso, não. Paulo olhava para esses caras e fala, cuidado com esses caras safados que tem rolando vocês. Cuidado com esse povo sem vergonha aí, ó, que está escravizando a sua mente. Porque é isso que o povo quer, escravizar a nossa mente. Mas nós somos sarados em Cristo Jesus, amém? E nós somos libertos. Tudo que te aprisiona não é amor, meu querido. Tudo que te aprisiona é escravidão. Porque o amor te liberta, o amor te cura, o amor te transforma, o amor te eleva, o amor faz com que você tenha paixão pelo aquilo que você faz. E o que te escraviza não é isso. E eles querem fazer isso, eles querem aprisionar, eles querem escravizar a nossa mente. E no dia de hoje não era diferente. Eles queriam escravizar naquela época e ainda querem fazer isso. Mas Paulo não tinha dó. Paulo não falava, ô coitadinho deles, não. Falava, cuidado com os falsos profetas. Esses homens que querem enredar, esses homens que querem tirar a sua paz, esses homens que querem escravizar aquilo que você tem como consciência. A plenitude da divindade habita em Jesus. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós tiramos tudo do centro. A nossa dificuldade é colocar Jesus no centro, e quando achamos que está demorando, nós tiramos ele do centro e agora voltamos a fazer aquilo que nós achamos que é certo. Ou julgamos ser o ideal para mim e para você. Aí quando não dá certo, a gente pega e volta com Jesus para o centro de novo. Fala, não, agora é com o Senhor, Jesus. Aí quando a gente acha que está dando certo, a gente tira ele de novo e começa a colocar a nossa vontade no centro de novo. Começa a morrer nessa noite em nome de Jesus, amém? Amém? É difícil falar isso, morrer, né? Começa a morrer agora. Começa a nascer para Cristo de uma forma diferente que você ainda não nasceu. Porque Cristo quer você, amém? Olha o verso 11 comigo. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão não é mais na carne, não é o prepúcio do macho, não. A circuncisão que agora é dentro do coração. Nós temos que ser circuncidados aqui dentro. Moisés diz isso. Moisés, antes de tudo, ele já dizia que nós temos que ser circuncidados no nosso coração. A nossa dificuldade é circuncidar aqui dentro, meu querido. Circuncidar aqui fora é moleza, mas aqui dentro, ser transformado aqui dentro, que é a nossa dificuldade. E nós temos essa dificuldade. Olha o verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Verso 13, a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncidação da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravizando, encravando o quê? Na cruz. Quando Paulo está falando aqui do escrito de dívida, ele está falando da lei. A lei que vinha contra a minha vida e contra a sua. Porque os mandamentos vieram contra a minha vida e contra a sua. Não fará para ti outros deuses, é contra mim. Não terá mais escultura, é contra mim. Não adulterará, é contra mim. Tudo é contra mim. Sabe por quê? Porque eu e você queremos fazer isso. Porque eu e você queremos pela nossa natureza pecaminosa. Paulo vem agora e diz que tudo isso foi pegado e foi encravado na cruz, junto com Cristo. Então aquilo que tinha acusado, a dívida de pecado que você tinha, foi pregado naquele lugar. E ele começa a desmistificar agora o legalismo judaico, que nós temos que guardar as festas, guardar o sábado, que nós temos que circuncidar a nossa carne, porque ele começa a falar agora que a lei toda foi pregada na cruz com Cristo. Sabe o que é a lei, meu querido? Deus não é um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. A nossa dificuldade é entender o relacionamento, e porque nós não entendemos o relacionamento, ele cria um regulamento. Mas em momento nenhum Deus quis ter um regulamento, pastor Samuel. Ele queria ter relacionamento comigo e com você. Mas por não entendermos isso, ele cria um regulamento. E sabe o que era a lei? Sabe o que eram os 10 mandamentos? Era uma sombra do que havia de vir, é o que nós vamos ler aqui. Verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da vossa comida e bebida, ou dia de festa ou de lua, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Imagina que eu estou aqui, tem uma luz muito forte aqui atrás de mim, e o pastor Tiago está aqui atrás, e ela reflete a gente. A primeira coisa que eu vou ver do pastor Tiago é a sombra dele. Mas eu não vou saber que é ele. Eu vou saber que de repente é um homem pela sombra, mas eu não vou saber que é ele. Mas quando eu me virar, ele se revela a mim. E eu vou falar, não, é o pastor Tiago, agora eu sei quem que é. Tudo bem que na sombra já estava meio careca, já dava para ver mais ou menos quem era, mas podia ser o pastor Jorge. Mas era o pastor Tiago. Aí quando eu olho, eu falo, não, é o pastor Tiago. É careca ainda, mas é o pastor Tiago. Sabe por quê, meu querido? O testamento, a lei, pastor, ela vem como uma sombra daquele que estava vindo, que era Cristo. Então era só uma sombra, porque quando Cristo se revela a mim e a você, não que ele abole a lei ou ele tira a lei, não. Agora se torna algo novo nele. Nós não pecamos mais porque amamos ele. Nós não cometemos mais transgressões porque nós gostamos e queremos estar perto dele. É por isso, então ele vem desmistificando tudo isso. Paulo remove tudo isso da minha vida e da sua. Ele removeu inteiramente toda a nossa escrita de dívida e prega na cruz. Os mesmos cravos que pregaram o meu Jesus, pregaram também a lei que me condenava, na mesma cruz. E agora eu sou liberto, livre, porque Cristo resolveu naquele lugar. Aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, todo mundo que já viu? Aquela parte que Jesus vai ser pregado e que eles jogam a cruz e Jesus começa a rastejar para a cruz. Eu imagino que foi daquele jeito, pastor Fabiano. Eu imagino que foi daquele jeito. Sabe por quê? Porque ele foi em direção à cruz. Porque ele quis ir para a cruz. Outra coisa que eu acho linda quando nós falamos de Cristo é quando ele estava no Getsemane, ele começa a orar. A palavra diz que as gotas de sangue do suor dele já começaram a pingar como sangue. Sabe o que eu aprendo com isso também? Não necessitava de nenhuma intervenção humana para ele derramar o sangue por mim e por você, porque era uma escolha dele. Ele escolheu fazer isso por mim e por você. É por isso que Paulo vem desmistificando tudo isso. A lei estava cravada na cruz. Em Cristo nós já triunfamos sobre as trevas. Em Cristo nós temos autoridade sobre Satanás. Em Cristo nós temos autoridade sobre o nosso pecado. Se nós entregarmos para Cristo, autoridade sobre isso. Mas a nossa dificuldade é entender isso. Paulo aqui fala da dieta dos judeus no verso 16. Ele fala do Pentateuco, ele fala das coisas da lei. E ele desmistifica tudo isso. Olha o verso 18 e 19 comigo. Ninguém o faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, baseado em visões. Havia um grande número de pessoas ali em Colossos que estavam baseando sua religião em visões. E nós temos alguns exemplos que eu coloquei. É um homem analfabeto, recebeu a visita de um anjo, ele decorou o que o anjo falou, ele dita para o amigo escreve tudo e cria o Alcorão. Um outro cidadão, Joseph Smith, 16 anos de idade, ele recebe um anjo, ele se revoltou, disse que todas as religiões estavam erradas, então agora ele recebe um anjo, e o anjo fala com ele que vai dar a ele agora, um anjo chamado Moroni, e revela para ele onde estão as placas de ouro da nova direção de Cristo. E ele cria a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons. Religiões baseadas em visões. Não estou falando aqui que você não possa ter. Deus fala comigo em sonho. Às vezes eu estou dormindo lá em casa, lá eu durmo um pouco, mas quando eu durmo lá, às vezes ele fala comigo. Mas eu não posso pegar a minha visão e fazer dela uma doutrina. Ou pegar a minha revelação pessoal que Deus me entrega e fazer dela uma doutrina. É por isso que eu não posso virar para você e falar que se você colocar R$1.000 aqui, você vai ganhar 100 mil porque eu fiz e deu certo. Porque experiência pessoal não vale como doutrina para a igreja. O que vale como doutrina para a igreja é a palavra de Deus. É aquilo que o Espírito Santo tem me entregue. Isso é doutrina para a igreja. E nós sabemos disso. Um homem teve uma visão na Colômbia e criou o G12. Há várias pessoas trabalhando com visões. Visões de anjo. Tem lugar que você chega na igreja, tem um banco e ninguém pode sentar, pastor Samuel, porque é do anjo. Não é verdade, pastor? Estou falando sério. Imagina aí, você chegar no lugar, você não pode sentar porque é o lugar do anjo. E se o anjo não descer lá, Caleb, não manifesta o poder não. Pessoas baseadas em visões. Meu querido, se Jesus Cristo não for o principal da igreja, aí sim não acontece nada. Ou pelo contrário, tem algumas igrejas que Jesus entrar nela, aí que elas fecham. Porque já aprenderam tanto fazer, né, Robson, que não precisa mais da presença de Deus. Nós vivemos um Cristo que é capaz de transformar a nossa vida, amém? Eu creio num Cristo que é capaz de pegar a minha vida como Ele fez. Dia 17 de março de 2007, eu estava sentado ali, ó, e Ele transformou a minha vida. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, em nome de Jesus. Verso 20 ao 23. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como viesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os proceitos da doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem.
tais coisas com efeito têm aparência e sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Toda vida não tem valor algum contra a sensualidade. Se já morremos com Cristo, por que sujeitamos as nossas enganações? Já viu prótese? Já viu uma pessoa que ela não tem uma parte do corpo e ela usa uma prótese? A prótese, ela tem a mesma função, mas ela não tem ligação com a cabeça. A igreja não pode ser uma prótese. Ela não pode ter uma função e não ter ligação com a cabeça, que é Cristo. A prótese até executa a mesma função. Se alguém perder uma perna por uma prótese, ele até executa a mesma função, mas ela não tem ligação com o resto do corpo. Nós não podemos ser uma prótese. Eu e você não temos o direito de querer ser uma prótese. Nós não temos o direito de retroceder. A palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno da obra de Deus. Nós não temos o direito de retroceder, porque nós não somos próteses. Deus não perdeu o controle da história, nem da sua, nem da minha vida. Ele não perdeu. Jesus não foi um plano B de Deus. Quando Paulo escreve essa carta a Colossos, eu fico imaginando ele escrevendo isso, porque é algo que ele viveu. E ele vivia as marcas de Cristo no seu próprio corpo. Ele vivia as dores de pregar o evangelho no seu próprio corpo. Hoje nós temos ar-condicionado, gente. Nós temos luzinha aqui que pisca, fumacinha que sai dali de trás. E reclamamos disso. A luz estava muito forte. Até do meu cabelo já reclamaram, pastor Tiago, você acredita? Eu estava muito moderninho. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Vamos amadurecer em Cristo, vamos? Vamos crescer na presença desse Deus. Ele é soberano em todas as coisas, e só podemos ter uma atitude diante disso: confiar inteiramente nele. É a única atitude que eu e você podemos, confiar inteiramente nele, amém? Você pode colocar sobre seus pés, ou ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Alguém no nosso meio nessa tarde, início de noite, que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou que tem vivido como eu vivi há algum tempo, o misticismo, o ocultismo, e que nessa tarde, noite, entendeu que Jesus ele pode ser suficientemente o único e exclusivo na sua vida. Se tem alguém no nosso meio, eu queria orar por você, eu queria te dar um abraço, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, se bem que não é você que entrega, né? É Ele que toma de volta aquilo que já era dele. Alguém no nosso meio nessa tarde, início de noite, quer fazer isso? Quer entender então que todos estamos em Cristo, amém? Quero fazer uma oração pela sua vida agora. Quero orar pela sua vida, quero clamar a Deus pela sua vida. Não entendi. Amém? Vamos orar, vamos? Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu santo nome, meu Pai, que só o seu nome é digno de toda autoridade e poder nesse lugar. Nós quebramos agora, meu Pai, todo misticismo, legalismo judaico. Nós quebramos agora todo ascetismo sobre a igreja em nome de Jesus. Meu Pai, que nós possamos entender que um culto racional ao Senhor, ele é feito com a nossa mente. Que nós possamos usar tudo que nós temos com gratidão, graça, poder e unção e entregar ao Senhor. Deus, varre de nós, sim, tira de nós tudo aquilo que não é a tua presença, tudo aquilo que não diz respeito àquilo que o Senhor manifestou como autoridade sobre a igreja. Deus, por muitos anos, meu Pai, a doutrina falou mais alto do que a tua palavra. Mas nós queremos tirar a doutrina e voltar a tua palavra ao centro da igreja, em o nome de Jesus. Deus, não nos deixa afastar, meu Pai, daquilo que nós temos certeza que é a convicção do Senhor. Fala conosco através da tua palavra, fala conosco através dos louvores, fala conosco através das pregações. Que os nossos corações, meu Pai, sejam terras férteis para receber a boa semente todos os dias, e que nós sejamos canais de bênção na vida das pessoas. Deus, sabemos que por nós mesmos nós não temos condição nenhuma, sabemos que por nós mesmos, meu Pai, nós não temos direção, mas quando o Senhor entra na nossa vida, o Senhor nos justifica, o Senhor nos limpa, o Senhor nos redime, o Senhor pega todo o nosso escrito de dívida e prega na cruz, e nos torna, meu Pai, mais que vencedores do Senhor. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, porque como somos pecadores, Senhor, e necessitamos da tua misericórdia sendo renovada pela manhã. Por que não dizer, meu Pai, todas as manhãs sendo renovadas sobre nossas vidas? Deus, tira o misticismo da igreja agora em nome de Jesus. Tira o achismo da igreja, meu Pai, em nome de Jesus. A gente não tem que achar nada, a gente tem que adorar o Senhor. A gente tem que servir ao Senhor com tudo que nós temos, somos, e com tudo aquilo que nós seremos pela tua misericórdia e graça. Nós te louvamos nessa tarde e noite, nós te glorificamos, nós damos autoridade ao Senhor, meu Pai, para entrar e mudar, transformar a nossa vida.
nos pega por dentro, Espírito Santo, e nos revela a imagem e semelhança do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Graças a Deus, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, nós estamos nesse mês, como o pastor Juarez falou, numa série de mensagens no livro de Colossenses. E nós estamos falando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. E no sábado que vem, nós vamos falar sobre uma vida focada em Cristo e nas coisas de cima. Vem com a gente, vamos convidar uns amigos, vamos participar disso. É uma hora do crescimento nosso na palavra de Deus. É uma mensagem de Colossenses para a igreja de hoje. A gente começa a enxergar o tanto que a gente passa pelos mesmos problemas que a igreja de Colossos passava. Por isso que a gente tem que estar sempre pregando isso que o apóstolo Paulo fazia. Amém? A paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos vocês que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Pai, eu te agradeço por esse momento de poder te cultuar, pela liberdade que nós temos aqui no nosso país, na nossa cidade, aqui na sua casa, na sua igreja, Pai. Nós temos liberdade de vir, nós temos liberdade de carregar a nossa Bíblia, nós temos liberdade de poder ter comunhão com nossos irmãos, te adorar, e recebemos crescimento através da sua palavra. Leva-nos em paz, Pai. Tome conta de cada um que está aqui, Pai. Cada família representada, cada pessoa que estiver em casa assistindo, Pai, que o Senhor venha confortar famílias, venha transformar famílias através de nossas vidas. Que lugares sejam transformados e edificados com a sua presença através de nossas vidas. Que o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo venha acompanhar cada um de vocês, venha abençoar cada um de vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.